Olá, meus amados, tudo bem? Vamos aí para mais uma aulinha de direito contratual na parte de depósito. Então vejam bem, na aula de ontem a gente estudou o chamado depósito voluntário e na aula de hoje a gente vai falar sobre o depósito necessário, não é isso? Muito bem, o que eu fiz aqui? Eu colacionei para vocês, coloquei um vídeo que eu achei no YouTube, às vezes eu até gosto de colocar, que vocês também escutem outros professores falando sobre a temática, tá? Então coloquei um vídeo aí do YouTube de um professor falando especificamente, única e exclusivamente sobre o depósito necessário, ok? Então o que eu quero que vocês entendam? O depósito necessário, ele se subdivide em 3 modalidades. Eu tenho o depósito necessário legal, eu tenho o depósito necessário miserável e eu também posso depender daqui o depósito necessário do hospedeiro. Então olha lá o que fala o 647 do Código Civil. É depósito necessário, o que se faz em desempenho de uma obrigação legal. O próprio nome já diz, gente, ele advém da própria lei e ali não tem como você, optar ou ter outra saída. E eu disse na aula de ontem que o melhor exemplo de depósito necessário legal é o que está previsto lá no artigo 641 do Código Civil. Porque olha só, vamos supor o seguinte: você é depositante e, sei lá, deixa um barco, tá, como depósito para eu guardar. Então eu sou a depositária. O que acontece? Se eu, Laura, me tornar incapaz, olha que loucura. Se eu me tornar incapaz, a pessoa que se tornar, vamos supor, Deus me livre, bate aqui na madeira, eu sofro um acidente, não sei, né? E fico lá, em coma no hospital. E aí mesmo que seja por um período, um lapso menor, né, pequeno. Vamos supor que minha mãe vai ser nomeada minha curadora mesmo que seja por aquele período. Então eu me tornei incapaz. A pessoa que lhe assumir a administração dos bens diligenciará imediatamente restituir a coisa depositada, ou seja, minha mãe, que vai ser minha curadora, vai falar, olha, né, você depositando, você tem que pegar o bem de volta, porque a Laura se tornou incapaz. Só que você, não podendo pegar o bem de volta, ou não querendo, né, depender da situação, o que minha mãe tem que fazer? Tem que recolher o bem ao depósito público ou promover nomeação de outro depositário. Então, a lei já dá a saída para tanto, tá? Esse daí é o exemplo muito marcante de depósito necessário legal, ok? Deixa eu ver como é que eu coloquei aqui para vocês. Sim, ó, é aquele que resulta de lei, como por exemplo 641. Só que eu tenho o que nós chamamos de depósito necessário miserável. Esse daí já está, olha lá, no inciso 2º do 647, olha lá, é o que se efetua por ocasião de alguma calamidade. Aí dá exemplos, pode, né, esse rol não é taxativo, é exemplificativo, como incêndio, inundação, naufrágio, saque, né, sei lá, a pessoa entra lá e né, tão saqueando as casas, por exemplo, né? E eu consigo salvar um bem meu. Você concorda comigo que nesse ponto não vai nem existir a fidúcia na pessoa que vai ser a minha depositária, porque vai ser a primeira pessoa que eu conseguir que guarde o bem para mim. Né? Inclusive pode ser recolhido em igreja, pode ser recolhido em estádios de futebol, não é isso? Então esse daí seria o depósito miserável, tá? Necessário, miserável. Olha lá aqui que eu coloquei para vocês. Ó, é aquele que se dá em circunstâncias nas quais determinadas pessoas assumem a posse de bens em situação de calamidade. Beleza? Vamos pro próximo.